tudo bem com você? Estamos começando o programa Fé para Hoje, sua nova atitude. E hoje trazendo mais um tema de relevância, um tema que certamente você já ouviu falar, mas você vai ver agora detalhes de como poderemos agir, como podemos facilitar, enfim, como podemos nos comportar diante de uma situação que necessidades especiais acontecem com qualquer pessoa. Portanto, o programa de hoje, 3 convidados especiais, 3 engenheiros e vão conversar conosco. Mas antes, Pastor Ronaldo, tudo bem? Tudo bem. Como é que vai sua netinha? Minha netinha sempre é uma maravilha. Maravilha. E toda vez que começa o programa Fé para Hoje, eu já falei isso fora do ar para você. Você falou umas 80 vezes, mais ou menos. Umas 80 vezes, vou falar mais uma agora. Isso. Ela está assim sentadinha, ela vai ao chão, coloca a mão no joelho, como uma menininha. Como da Aí introdução. levanta a mãozinha, assim eu pego ela, vou um giro, ela fica feliz da vida. Ela também é uma assídua participante do programa Fé para Hoje. Ela assiste o programa. Assiste o Falou programa vovô Fé para Hoje. ali. Ela fala o vovô na televisão, isso é interessante. E ela também participa das redes sociais. Nosso Face, nosso Instagram, NT Kids. nosso canal NT Kids, principalmente, né? O que tem na Arca de Noé? Ela gosta muito dessa música. Gosta, ela sempre canta essa música. E também do nosso YouTube, nossos canais de comunicação, que você pode entrar em contato conosco, rever os programas, mandar um link, dar um like, enfim, você participa conosco, interage conosco através das nossas redes sociais. O nosso material todo está sempre ali à sua disposição, cursos e etc. também inteiramente gratuito para você, tá bom? O curso você pode ver no biblia.com.br, que é o site ali onde você pode não só encontrar a revista Princípios, que a gente tem divulgado aqui, ela está online, também você pode pedir a física, como outros cursos sobre família, sobre saúde, estão ali para você. É muito interessante. Instagram também, para você ver aí os nossos bastidores, para interagir um pouco conosco. Temos aqui, então, desses 3 engenheiros que eu vou apresentar para você. O primeiro deles, Joel Gonçalves. Tudo bem, Joel? Tudo em ordem? Tudo bem, pastor. Uma satisfação, uma alegria poder estar participando desse programa e poder compartilhar aí algumas informações, algumas experiências que a gente tem vivenciado. O Joel é um especialista na área de construção de escolas, igrejas, trabalha aqui na região do Vale do Paraíba, também em São José dos Campos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E está com o desafio agora de construir uma escola para funcionar em janeiro, lá em Caraguatatuba. Exatamente. Um cronograma da obra são 7 meses de construção, o início das aulas para 2017. Conclusão da construção para o início das aulas 2017. Queremos mandar um abraço lá para o prefeito, que tem apoiado bastante a construção dessa escola. Temos aqui outros 2 engenheiros, a Juliana Tosi, um prazer recebê-la aqui no programa, e também o seu esposo, o Guilherme Simões Cordeiro. Prazer recebê-los aqui no programa Fé para Hoje. Muito obrigado, obrigado pelo convite, primeiramente, e vamos ver o que a gente pode colaborar. Eu tenho certeza que vão colaborar muito. Pelo menos em Sem 2 dúvida. programas nós já combinamos aqui, este programa agora, que vamos tratar mais especialmente sobre as necessidades especiais, acessibilidade, todos esses detalhes sumamente importantes. E também num segundo programa, vamos falar sobre o projeto, a história de vocês, o projeto que vocês desenvolvem para a acessibilidade. Mas, Juliana e Guilherme, como que é a situação de vocês agora, especialmente da Juliana? Sim, foi tudo muito de repente, né? Hoje é algo novo para a gente, que a gente vai fazer uns 8 meses, né, Ju? Que a gente vem agora para essa nova fase, né? Que a gente está descobrindo. Foi durante a gestação do Benjamin, no 2º mês de gestação, a gente começou a ter um pouco de dificuldade de coordenação de movimentos. E durante a gestação foi uma investigação assídua para a gente conseguir identificar o que seria realmente. E vários exames, é um pouco novo para o Brasil, até alguns exames a gente teve que mandar para fora. Mas a gente conseguiu, depois do bebê ter nascido, a gente diagnosticou que é uma degeneração cerebelar, né? Causada por uma síndrome paraneoplásica,
que é o próprio corpo nosso identificando que você tem um câncer ou vai ter um câncer, e ele começa a produzir anticorpos numa quantidade absurda para defender esse câncer, e o corpo se confunde, acaba atacando o cerebelo. E uma partezinha do cérebro que acho que ninguém dá valor para ele, mas ele faz toda a sintonia fina dos nossos movimentos, né? Isso só pode ter um diagnóstico mesmo depois da gravidez por causa do risco de algum exame? Sim, alguns exames seriam prejudiciais ao bebê. Então a gente... Então evitou para não prejudicar o Benjamin. A gente ficou numa balança, né? Então quando chegamos ao ponto que o risco era controlado tanto para o bebê quanto para a Ju, a gente antecipou o parto do bem e aí focamos mais na Ju. E vocês estão casados há quanto tempo? Vai fazer 8 anos. 8 anos. 8 anos. 8 anos. Aí vocês estavam me contando que foi um namoro da professora com aluno. Como é que foi essa história aí? Mais ou menos isso. A Ju estava se formando, né? E a gente se conheceu no ônibus fretado da faculdade. Então a gente estudava em Mogi das Cruzes. Ok. E ela estava no último semestre de Ciências Contábeis e eu no primeiro de Química. Mas foi tudo muito rápido, né, Ju? Começou a namorar, 1 ano já estava noivo, e esse amor só vem crescendo. Que bom, que beleza. Nós vamos ter oportunidade de saber mais da história num outro programa, né? No nosso segundo programa que vamos fazer com vocês, aí contar um pouco mais da trajetória e do projeto que vocês desenvolvem. Eu sei que vocês têm um projeto de uma cadeira especial para a Júlia fazer um esporte que vocês já praticavam, não é? Que é... Bem, Paulo, não vou contar tudo agora, não é? Mas vamos falar só uma coisinha. É algo realmente gostoso que vocês já praticavam e continuam praticando, e também com o Benjamin, não é? Participando também. Isso, a ideia é que agora, fim do ano, o Benjamin já começa a praticar. Praticar com vocês. Está ótimo. Que legal. Bom. Agora, dentro desta visão, você fez contabilidade também, não é? Então, você fez química, mas depois fizeram também engenharia civil. Os dois são engenheiros civis. Junto com o Joel, vocês dividem essa responsabilidade de preparar residências, prédios. E quais são as exigências, vamos dizer assim, que precisam ser atendidas para a acessibilidade? Quem quer? O Joel. Joguei para os dois. Falando juntos aí. Os três, né? Além dessa particularidade em comum, nós temos colegas de profissão, a gente também divide, em casa também eu tenho o meu avô com uma deficiência física. E eu me lembro, isso já fazem 15 anos, o meu avô, quando nós recebemos a notícia, eu estava terminando o curso de engenharia civil, né? E foi todo um trabalho. Esses primeiros momentos quando nós recebemos a notícia, os primeiros momentos, foi um impacto muito grande para toda a família. Então, foi a adaptação do carro, a adaptação da casa, a adaptação do espaço, adaptação até na própria igreja. Então, foi um mundo novo que nós experimentamos, né? E desde então, a gente tem vivenciado essa realidade e tentado conviver com isso, né, na medida do possível. A gente sabe que o meio urbano ainda não permite... Não está preparado. O mundo não está preparado. Exatamente. Assim, E a gente precisa começar primeiro em casa, né? Então foram feitas uma série de adaptações na casa do meu avô. Mas hoje é interessante, o primeiro impacto, o primeiro momento é um impacto muito grande. Mas hoje é interessante que meu avô está com 84 anos, 85 anos, ele dirige. Ele evidentemente tem suas limitações, mas ele dirige, ele faz algumas das suas atividades sozinho. Então, a importância que a gente precisa atentar para isso, né? Todos nós queremos ser independentes, todos nós queremos ter autonomia. A doença, a limitação, o próprio meio já nos restringe. Porque a sociedade vai colocar mais um obstáculo na vida do cadeirante. O que vocês fizeram de mudança física na casa de vocês? Então, apartamento? já começou que
A gente tinha acabado de comprar o apartamento, né, João? Então, você começa a ver detalhes que você não via. Não via Você antes. só começa a ver quando você está do outro lado, né? Largura da porta. Sim, largura da porta, como é que a gente gira num corredor de apartamento. Então, se você vai para um quarto, você tem que voltar de ré. Então, já fica ruim. Hoje eu não consigo usar esse pezinho em casa. Isso. Para poder girar Para poder girar, a gente tem que encurtar a cadeira. Ok. E a porta tem que ser no mínimo de 80. 80 82. seria o Muito o justo. limite. Você colocar num corredor, para você conseguir fazer um giro, normalmente em apartamento você tem uma porta de quarto de frente com a outra. Então você precisaria de pelo menos uns 90. O ideal, 1 metro, para você conseguir... Agora, o excelente mesmo, que é a ideia nossa, talvez, mudar de um apartamento para uma residência, a gente fala até numa porta de vão de 1,5 metro, porque você Poder consegue ter- passar do lado do cadeirante. Ok. É algo que hoje a gente sente muita falta, né, Ju? A gente sempre andava lado a lado conversando. Então, é muito estranho quando você está atrás da pessoa para falar. Aham. Então, Não, tem só um pouquinho o micro... Esse. Tá, ok. são alguns detalhes que... Isso a gente, em casa, quando você sai, quando a gente vai muito em médico, terapias, a gente sente muita falta. Porta é essencial. É o grande Banheiro, também eu acho que é um dos maiores Bom, problemas. banheiro em né? apartamento, então, Sim, e o pessoal acha bem que... pequeno, geralmente. Né? E o pessoal acha que banheiro adaptado é você colocar 2 ou 3 barras. Aham. E não é. Eu acho que a gente tem um grande problema no Brasil que é generalizar a deficiência. A deficiência ela não é generalizada. Existem vários tipos de cadeirante, a gente tem vários tipos de necessidades que não dá para ser igual. Várias vezes a gente passa por alguns problemas. Você vê um banheiro de shopping ou de algum comércio, eles têm um banheiro adaptado, porém dentro do próprio o banheiro box. masculino e dentro do feminino. Certo. Agora, no nosso caso, a gente precisa de ajuda, né, Ju? Eu auxilio. Então, como que eu entro no banheiro feminino para usar? Entendo. Aham. São alguns detalhezinhos de engenharia que pode ser melhor. Algumas shoppings ou algumas lojas têm o banheiro familiar. Isso, esse é excelente. Esse é excelente. Então, Excelente. todo o ambiente público E ele é grande também. deveria ter bem um espaçoso. banheiro familiar, não? Sim. E também atenderia as necessidades especiais Com certeza. de qualquer deficiência, qualquer necessidade, né? Assim, só abrindo um pequeno parênteses, assim, a gente que tem igrejas e tal, como a gente precisa atentar com muitos detalhes. Toda igreja tem que ter um banheiro para pessoas que têm necessidades especiais, não é? E hoje a gente está adaptando aí, nós temos aqui, só nessa região, aqui nós temos 256 igrejas. Você imagina ter a preocupação de não fazer um banheiro para um tipo só de necessidade, né? Sim, você tem que olhar um leque, né? Outra coisa que a gente questiona muito é a questão do vaso sanitário. Todo mundo acha que o vaso sanitário adaptado para deficiente físico, ele tem que ser aquele com um furo na frente. Sim. Aquilo é terrível. Então, se você pegar hoje você coloca internet, blogs de cadeirante, sabe? A discussão de usar aquele vaso é horrível, porque a partir do momento que você vai usar um vaso daquele tipo, você acaba molhando o pé. Você acaba urinando no seu pé, no chão. É um detalhe que quem não sente, quem não passa por isso, não tem a mínima noção. Né? Aquele tipo de assento, ele é utilizado para hospitais. Quando a pessoa precisa ser higienizada por uma enfermeira. Ok. Então, são muitos detalhes que a gente já começou a abordar e você está acompanhando, você veja que o leque é muito grande. Então, no segundo bloco, nós vamos desenvolver um pouquinho mais para você ver e tomar atitude diante disso. Se estiver construindo ou se estiver ver alguém que precisa, tem uma necessidade, o que fazer, como fazer, tá bem? No nosso segundo bloco do programa Fé para Hoje. Voltamos já já. Já estamos de volta com o seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude, apresentando esse tema que realmente ajuda você a tomar uma nova atitude diante da situação. Então,
Estamos aqui com 3 engenheiros, o engenheiro Joel, a Juliana, não é? Guilherme, seu esposo, pastor Ronaldo. E falamos um pouquinho no primeiro bloco, mas eu gostaria que no segundo bloco agora o Joel pudesse falar um pouquinho sobre essas normas de construção, vamos dizer assim, né, para atendimento às necessidades especiais. Sim, bom, desde o ano 2000, o governo federal, através da lei 10.098, tenta implantar em todo o território nacional algumas diretrizes para acessibilidade. Hoje a gente conhece, está bem difundido um conceito que é o conceito da inclusão. Só que a inclusão ela abrange áreas além das questões motoras, né, de limitação motora. Inclusão social, enfim, tem uma série de informações. Porque você tem várias limitações, não? Você tem necessidades diferentes. Exatamente. Pessoas cegas, pessoas que não podem ouvir. Exatamente. Então, você tem... E tudo faz parte de uma inclusão, né? A sociedade precisa incluir todos. Dentro da própria sociedade. Um outro conceito é a questão da mobilidade, né? Que já tem um pouco mais a ver com relação ao tema que a gente tem tratado. Então, a mobilidade é como a pessoa pode se locomover de forma autônoma em vários lugares, em vários recintos. Mas a palavra ainda mais interessante para a gente é acessibilidade, né? Onde todos os espaços públicos e privados, privados quando diz respeito à reunião de público, né? Os locais onde o público pode frequentar, devem ser espaços acessíveis. Hoje a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, possui 6 normas a respeito de acessibilidade. A mais comum e a mais conhecida é a NBR 9050. Ela começou a ser escrita, conversada, dialogada com a sociedade em 1983. A sua primeira edição foi em 94. Foi feita uma revisão em 2004 e uma segunda ou terceira edição, né, a de 2015, é a mais recente. Ela abrange todos os parâmetros e assim, é uma norma, por se tratar de algo, de um assunto de interesse público, ela é aberta, ela é gratuita, essa norma. Então, todos têm acesso. E quando a gente abre a norma, ela é fácil de entender porque ela tem parâmetros gráficos bastante difundidos, né? Não é apenas escrita, ela é bastante ilustrada, bastante desenhos, né? E na arquitetura se usa o conceito do desenho universal. O desenho universal nada mais é do que em todos os espaços serem frequentados por todas as pessoas. Conceito de inclusão, conceito de mobilidade também dentro dessa norma. E a norma ela tem um efeito de lei, até porque as leis, tanto municipais, estaduais e a própria lei federal, ela aponta como um parâmetro construtivo a própria NBR 9050. Então, nós começamos a falar um pouquinho da casa, né, ou do apartamento, que tem várias situações e tal, mas quando esse cadeirante, né, quer ir para a rua, não é? E é complicado, não? Sim, é algo que a gente brinca bastante e que acaba sendo uma verdade, né? A gente fala que o cadeirante ele tem que ser tratado não como um carrinho de supermercado. Okay. Então, o pessoal faz eles cuidam da acessibilidade como se fosse um carrinho de supermercado. Okay. Alguém tem que estar empurrando. Ok. Eu falo que é o seguinte, as rodas da cadeira, elas têm que ter o papel da perna de quem anda sem ela. Então, tem que conseguir chegar sozinho, em qualquer lugar. E isso a gente vê no bairro mesmo que a gente mora, você tem uma rampa de acesso de um lado da calçada, do outro você não tem. Então, um cadeirante sozinho, ele não consegue pular a guia. Ele precisa de alguém para empinar a cadeira, subir a guia. Então, a gente vê assim, a lei existe, a norma existe, só que ela ainda não é 100% empregada, né? Eu acho que o Joel vai concordar. Se ela fosse 100% empregada, seria ótimo. Não, a questão de mobilidade, acessibilidade. E um outro ponto, pastor, no censo de 2000, uma estatística para a gente, 23% da população brasileira tem dificuldade, sendo que 8,5% possui algum tipo de deficiência física
e 14,5% são pessoas idosas. Então, quase um quarto da população precisa de cuidados especiais quanto à mobilidade. E o que nós temos feito para isso, né? Então, o que o poder público e nós, como pessoas, Juliana, temos feito? você usa as mãos, eu estou vendo que não tem nada para pegar na roda aí, né? Não, para as rodas. Seria mais alguma coisa elétrica? Essa roda a gente acabou trocando ela para dar um pouco mais de conforto. Então, como a gente vai para muito terreno mais esburacado, ela é um pouco mais macia. E não deu tempo ainda de eu colocar o aro de propulsão, que é para a gente usa o termo tocar a cadeira, né? Então, o cadeirante ele toca a cadeira através do aro de propulsão. Mas a opção elétrica é algo muito bom, né, Ju? Só que você tem uma contrapartida, a questão de custo. Então, hoje a gente não tem muitas isenções, é algo que poderia facilitar muito a mobilidade de alguém com necessidades especiais. Uma cadeira dessa, sei, já uns 5, 6 anos atrás, eu tinha visto, custava em torno de R$30.000, coisa assim. Isso, dependendo. Você pega algo muito simples, que é só uma roda elétrica na frente, é 7, 8 mil. Aí você pega... e o que a gente tem que começar a ver, aí já começa um outro lado também social, né? Porque a partir do momento que a pessoa ela executava uma função com um salário alto, né? E ela passa por uma aposentadoria por invalidez, a renda já baixa. E os acessórios, os utensílios que tem que comprar são mais altos. São altos. Então a gente está uma balança não muito equilibrada ainda, né? A indústria normalmente não tem uma isenção de impostos para esse tipo de... Não, hoje o que tem isenções é só automóvel. Ok. Então, automóvel, a gente tem a isenção de IPI, ICMS, se for financiado o IOF. Tá aí um bom tema para a gente se mobilizar, não? Para trabalhar um pouquinho em cima disso, para ter isenções. Eu acho que muita gente que ouve aí o programa pode ter algum acesso a esse. E nós mesmos aqui podemos falar isso mais vezes, para poder ter mais isenções, assim como automóvel. É um tema bem pertinente. Sim, porque é uma coisa... Eu não vou usar uma cadeira dessa porque eu não preciso, mas quem precisa... Sim, e tem muitas pessoas com... eu digo assim que a gente é privilegiado, né, Ju? Tanto questão do que a gente vem acumulando ao longo desse... que é tudo muito recente para a gente, e até questão de mobilidade, porque a Ju tem os movimentos, né? Então, isso facilita muito. Mas você chega a andar em casa? Com apoio. Com apoio você vai andando. Então, com andador, você consegue se locomover, não é só com a cadeira. Agora não, porque estou tremendo muito. Sim. Ok. Mas Desequilibra um pouco para... E vai dar uma melhorada, né? A gente está fazendo alguns testes para diminuir um pouco o tremor. Aí a gente consegue dar uma caminhada, né? E vocês estão com um bebezinho de... Bebê, né? 7 meses? De 7, 8 meses, né? 7 meses. 7 meses. E aí o papai tem que ajudar bastante, né? Trocar a fralda, ajudar. O papai e a vovó. A vovó também? Hoje a avó... Qual que é o nome da vovó? Ajuda bastante. Irene, né? ela mora com a gente. Que Irene, que bom, que bom. É sempre muito bem-vinda, né? Um abraço aí para a vovó Irene, que está nos assistindo certamente, né? E assim, essa questão de também, você conseguiria entrar dentro de um ônibus? Nunca tentei. Nunca tentou? Mas acho que conseguiria. Sim. E tem vários ônibus hoje com essa possibilidade. Mas o carro, aí coloca a cadeira em cima, coloca atrás. Hoje a gente coloca a cadeira no porta-mala, né? A cadeira, hoje ela desmonta, né? Você solta as rodas. Isso é algo até de fácil. A cadeira, eu diria que é algo que ela já foi bem pensada, você consegue usar ela legal. O que falta são meios para você poder usar a cadeira. Essa questão mesmo da acessibilidade. Então, aí você tem escolas, igrejas, teatros, parques, quer dizer, você tem um monte de lugares que a pessoa
que tem todos os direitos, né, de estudar, por exemplo, uma escola. Ela tem que ser repaginada, muitas escolas têm que ser repaginadas. Uma escada já arrebentou o projeto, né? Sim. Uma escada já cria uma barreira. A gente faz muitas terapias, né, para a gente estar melhorando o quadro. Você vê em clínica mesmo, na recepção da clínica, você tem bastante cadeiras, vários sofás, e a gente não vê um lugar para pôr a cadeira. Então, isso é algo, né, Ju, que a gente vem estudando, que a gente quer ir atrás para tentar implantar e alguma coisa para mudar a norma. Toda recepção, ela poderia ter um cantinho demarcado, igual existe a vaga de carro, Sim. a vaga para uma cadeira de roda. Porque nada mais legal igual a Ju está aqui. Ela vem, está encostada do lado do sofá, ela pode conversar com a gente da mesma forma. Em muitos lugares a gente tem que ficar no meio da recepção. Isso chega a ser constrangedor. Acho que a pessoa que tem necessidade, ela já sofre um certo preconceito. E ainda colocar ela em situações constrangedoras é muito chato. A gente tem que estar com a cabeça muito boa para não deixar que esses preconceitos mudem o humor da gente, né? Mas há preconceitos, né? Há preconceitos. Esses estudantes de engenharia seguramente são alertados, são trabalhados para poder dar uma atenção para isso. Sim, a norma ajuda com relação a isso, né? Ela direciona o aprendizado, o conhecimento para isso. E é importante a gente ressaltar que a questão da deficiência física não está apenas para o cadeirante. A norma fala de mobilidade reduzida, pessoas obesas, pessoas idosas, com dificuldade visual e pessoas com surdez também, né? Então, existe um tratamento não apenas do meio, como da sinalização, a comunicação, né? Nesses ambientes de uso coletivo, que precisam ser tratados, precisam ser abordados, né? É claro que a nossa referência é um cadeirante que tem a pior dificuldade, se a gente pode dizer assim, é uma situação mais difícil de se tratar. Mas existem outros problemas também, outras dificuldades que a gente enfrenta com outras pessoas que têm outras dificuldades, né? E assim, é muito triste quando a gente vê alguém ocupando uma vaga num estacionamento, de um shopping, de um supermercado, e a pessoa sai andando, né? Deve ser uma deficiência mental. Eu acho que é. Eu acho que a necessidade dele é outra. Necessidade mental de um tratamento. É um trabalho tremendo. Você tem uma vaga, a pessoa ocupa e você vai, como cadeirante, parar na vaga lá atrás, que é mais estreita, não é? E já enfrentaram esse problema? Já, né, Ju? E a maior dificuldade não é nem questão de ser longe a vaga, é dela ser Anota estreita. a placa do carro, a gente traz aqui. É estreita. Eu costumo, às vezes, eu dou uma brincadinha com o pessoal. Então, às vezes eu chego e falo, poxa, o senhor tem a credencial, né? Deficiente. Muito justo. Não, foi rapidinho. Pô, Foi rapidinho. Senhor, né, o senhor não sempre pode essa me dar... justificativa, né? O senhor me fala onde que está a sala do milagre? Porque O senhor nós entrou- vamos passar lá. Se o senhor entrou com a cadeira e estamos saindo assim agora, nós vamos... Poxa, a gente está precisando. Está precisando dessa sala também, Precisando né? da sala. Essa conscientização da população É importantíssimo a gente estar falando sobre isso, porque realmente há a falta de sensibilidade, não é, da pessoa. Ou no caso da vaga para idoso, que é o nosso caso. Não, o seu caso. O meu vai demorar ainda um pouco. Essa é uma provocação aqui nossa, viu? Mas Ele me inclui, realmente a inclusão que você falou, mas essa inclusão eu ele não não quero se ser inclui incluído. por alguns meses só, viu? Por alguns meses. Mas vamos lá. 70 meses, 80 bom. meses. Mas há essa insensibilidade para um local de um idoso que tem dificuldades, né, de locomoção, etc., e de uma pessoa com necessidades especiais de locomoção. Então, as vagas são maiores, tem todo um preparo. São próximas, para isso, né? Próxima da Próximas da entrada. porta não é? ali. Ela já fica próxima e tem uma rampa de acesso Rampa. com calçamento. Perfeito. A gente se torna mais sensível, pastor, quando a gente presencia essa situação com um familiar, com alguém próximo da gente, né? Tem uma frase aí, a gente
O que se vê... Isso, o que a gente não vê não existe. O que não, exatamente. O que a gente não vê, a gente não existe. A gente não dá a devida atenção. Agora, quando a gente presencia, a gente vivencia essa situação, a gente se torna um pouco mais atento nos locais por onde a gente passa com relação a essa dificuldade que a gente enfrenta. Eu creio que vocês passaram por uma mudança de visão da vida, né? Diante da situação da Júlia. Sim, e a gente começa a ver detalhes que a gente não via, mesmo na profissão. Perfeito. Até, né, Ju? Como igual a gente hoje constrói algumas casinhas populares para venda e a gente fazia a casa pensando embasado na lei, embasado na norma da forma de construção. Do que se aprova na prefeitura, a gente executava. Hoje, igual na hora de fazer uma calçada, a gente já olha para a calçada um pouquinho diferente. Porque a gente se coloca no lugar como se a gente tivesse que passar com essa cadeira de roda na calçada, ou se tivesse que entrar com a cadeira de roda dentro da casa. Então, não vou ter um degrau da calçada até a porta, não vou ter um degrau, vou fazer uma rampa. Então, se todo mundo se colocar no lugar do outro, a gente consegue... isso não vai onerar custo, não vai onerar tempo, não vai nada, é só cultural mesmo. É mais fácil fazer o certo do que reformar, né? Sim, com certeza. Reformar sempre é complicado. Vocês são pessoas assim que estão de bem com a vida, eu vejo que estão sorrindo, são pessoas de bem com a vida. E deve ter gente que está ouvindo a gente que, poxa, recebi a notícia, agora não posso mais andar, não posso mais... Dá um desespero. Talvez há um momento de choque e tudo mais, mas o que tem mantido vocês assim, tão positivos? Não adianta chorar. É o que eu falo sempre, não adianta ficar triste. Tem que viver a vida. É isso daí. E vocês já tinham uma prática de andar, você já mencionou uma coisa aqui, não sei se o nosso amigo que está assistindo prestou atenção no que o Guilherme falou. Nós caminhávamos juntos, estávamos de lado a lado sempre. Então, vocês tinham esta prática de caminhada, de passeios... De parceiros, né? Sim, a gente é muito companheiro, né? Então, tudo a gente faz junto. Desde trabalho até passeio, as viagens, a gente sempre gostou da mesma coisa. Então, poxa, a gente tem vários projetos de vida, algumas coisas legais aí que a gente pode contar no próximo programa. Nesse próximo programa? Já está aprendendo a fazer programa, hein? Nesse nosso próximo programa está imperdível. Você vai poder ver outras possibilidades, assim como o exemplo da Ju e do Guilherme, você vai se emocionar também, como a gente tem se emocionado ao ouvir a história deles. Desde já, nosso muito obrigado por aceitarem um convite para este programa, falando falando especificamente da questão da locomoção, mas no próximo programa vocês vão contar um pouco mais da vida de vocês e os projetos que vocês desenvolvem. Por enquanto, muito obrigado. E já estão convidados para o nosso próximo programa. E também, Joel, obrigado por estar conosco. Sempre é uma alegria a gente estar junto com você, tá bem? Obrigado. E a você que está nos acompanhando, sabe, o terceiro e último bloco, o pastor Ronaldo volta para apresentar um tema da Palavra de Deus, que certamente vai ajudá-lo também a ter uma vida, uma visão sobre a vida, sobre o que Deus pode fazer por você na sua vida, no seu dia a dia. Nós quatro ficamos por aqui. Pastor Ronaldo volta já já. Programa Fé para hoje, sua nova atitude. Muito bem, estamos de volta com o seu programa Fé para hoje, sua nova atitude. Hoje estamos falando sobre necessidades especiais. Que tema, hein? Como temos que abrir os nossos olhos para este mundo que a gente não conhece, a menos que tenhamos, como disse o Dr. Joel, alguém da família, alguém próximo, alguém que a gente ama, que esteja com necessidades especiais. Bom, quero oferecer para você, antes de falar um pouquinho mais sobre isso, continuar oferecendo para você a revista Princípios. Essa revista que sistematiza os temas bíblicos para que a gente possa entender melhor esse livro tão maravilhoso, esse livro milenar, coisa extraordinária que Deus nos deixou para que pudéssemos conhecê-lo melhor. Então aqui estão preparados como temas, blocos, grandes temas, para que você, quando abrir a Bíblia, possa ter uma noção maior e melhor
Mas não temos só esta revista, este presente para você. Lá na página biblia.com.br você pode ter este material e outros. Pode ter online e pode pedir também o físico, a revista física. Temas como família, saúde, o Apocalipse, as profecias, temas bem interessantes para você que já está fazendo ou já está cursando estes estudos maravilhosos da Palavra de Deus. Você também pode falar conosco através das redes sociais, Facebook, aqui está o nosso endereço. E, por favor, entre ali e dê sugestões, como muitos têm feito, sugestões para os temas que a gente apresenta aqui, sugestões de pessoas que queiram ou que tenham alguma história, que tenham alguma coisa para dizer que seja importante para mudar a atitude das pessoas, né? Estamos orando por você ali também. Se você quiser deixar o seu nome, o seu pedido de oração. Também você pode saber e conhecer um pouquinho os nossos bastidores, as gravações, o Instagram também, aparece aqui o nosso endereço. E o YouTube, nós temos os programas atualizados no YouTube, você pode ir lá. Eu quero ver o programa tal, que falou sobre amor, que falou sobre perdão e tal, sobre os mandamentos, sobre a graça, está lá. Todos os programas estão lá, você pode baixar, você pode se inscrever na nossa página, nosso canal do YouTube, pode dar o seu like lá também, que nós vamos ficar muito satisfeitos. E você poderá também contar para as outras pessoas, baixar ali os programas, passar para outras pessoas, mandar o endereço. Você pode fazer um trabalho bastante importante para nós aqui também, já que somos parceiros, né? Você está aqui nos dando a oportunidade de entrarmos na sua casa e você está entrando também na nossa sala aqui no programa Fé para Hoje, na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Muito bem, nós vimos aí algumas coisas muito importantes sobre necessidades especiais e vamos repetir a frase: o que a gente não vê, a gente não sente. Isso será que é verdade? É verdade mesmo, é verdade. A gente tem que se aprofundar um pouco mais nas necessidades da nossa comunidade, nas necessidades das pessoas, o que elas precisam. Como eu posso ajudar, como posso tornar a vida de um vizinho melhor. Às vezes, o nosso vizinho é uma pessoa que tem algum tipo de necessidade especial, tem uma deficiência. Às vezes, uma pessoa idosa, cujos filhos moram longe, ela precisa de uma ajuda para ir ao supermercado, para ir à farmácia, levá-la ao médico. Então, você pode fazer alguma coisa, você pode fazer a diferença na vida das pessoas. O Evangelho, ele é integral. Então, não é só entender das doutrinas bíblicas ou saber palavras em grego, etc. É muito mais, porque este livro maravilhoso aqui, ele diz que a gente tem que agir, a gente tem que fazer o que Jesus fez. Este livro aqui diz que nós temos que ser Jesus para as pessoas. Você percebeu que nesta série agora nós estamos insistindo bastante nisso? Porque nós estamos querendo mostrar nesta série uma religião prática. Que me importa fazer jejuns e fazer orações se eu não tenho a prática do Evangelho? O próprio Antigo Testamento aparece, ou nos dá esta mensagem. O jejum que eu quero é que você visite os órfãos, cuide das viúvas, é isso, a parte prática do Evangelho. Então agora aqui a gente já vai fazer uma ressalva para que algumas pessoas não pensem, bom, então se eu faço coisas boas, eu já estou garantido diante de Deus? Não, você primeiro tem que crer que Ele é o seu Senhor, você tem que permitir que Ele entre na sua vida e modifique a sua vida. E Jesus dirige a sua vida. Isso acontece de dentro para fora. De dentro para fora. Nós, diante de Deus, não seremos julgados só pelo que as nossas mãos fizeram, os motivos que nos levaram a fazer. Aí sim. Então, é como o barquinho com 2 remos, né? Se você remar com o barquinho só de um lado, ele vai ficar em círculos, não vai sair dali. Mas as duas coisas importantes. Na realidade, o que Deus pede da gente é uma fé que opera, entendeu? Uma fé que opera. Então, a gente divide fé e obras assim para ser mais didático, mas muita gente diz assim, fé é um compartimentinho, né? E obras é outro. Não, é uma fé operante. Não existe separação entre as duas coisas. Se eu tenho fé, minhas obras estarão acompanhando, sem dúvida nenhuma. Mas tem que ter projetos para isso. Eu tenho que querer fazer o que Cristo fez. E Cristo, ele andava na maior
entre a maior miséria possível da raça humana. Os filmes são muito bondosos em colocar aí uma realidade até não muito parecida com aquilo que era vivido naquele tempo. A miséria era grande. César havia tirado tudo das pessoas. As pessoas não tinham dinheiro, não tinham propriedades, lutavam para pescar o seu peixinho ali, para plantar alguma coisinha. Havia muitos pobres, e Jesus escolheu estar entre os pobres. Isso me encanta muito. Ele não foi para os holofotes. Ele podia ter, olha, eu vou fazer alguns milagres aqui para que vocês entendam que eu sou filho de Deus e me arrume um lugar aí dentro do santuário. Não. Jesus apareceu poucas vezes em Jerusalém e no santuário. Poucas vezes. E sempre deu alguma confusãozinha lá, porque ele queria mesmo ficar com os pobres, os necessitados. Onde Jesus morreu? Ele não morreu lá, nem dentro da cidade, morreu fora da cidade, onde as pessoas comuns passavam, onde estavam ali os pobres, as prostitutas, as pessoas pecadoras, não é? Podemos dizer assim. Ali, Jesus morreu entre essas pessoas. E ele morreu por você, por mim, não importa que situação tenhamos ou quem sejamos. E a Bíblia tem uma lição muito linda aqui, em João capítulo 5. Eu já falei um pouquinho sobre esse tema em algum momento. Eu gostaria de enfocar um outro aspecto desse tema, é a cura de um paralítico. Cura de um paralítico. O programa aqui não tratou de curas, de milagres, de maravilhas, mas Jesus, vou repetir isso também, que é um conceito importante que nós estamos batendo aqui nesta temporada, né? Jesus, quando fazia um sinal, a gente chama de milagre, mas quando ele fazia um sinal, ele queria dizer como é que o reino seria. Então, no meu reino não haverá paralíticos. Ele curava alguns paralíticos. E as histórias, algumas delas estão, como disse João, né? Nem tudo que ele fez está relatado aqui, que não caberia nos livros do mundo, mas algumas coisas estão escritas. João cita 7 sinais, conta 7 sinais. E um desses sinais é este aqui, é a cura do paralítico. Jesus queria dizer, não haverá paralíticos no meu reino, mas ele também curou cegos, não haverá cegos no meu reino. Ele curou a morte, com o quê? Com a vida. Não haverá morte no meu reino, é isso. O reino de Deus, maravilhoso, foi pregado por ele. E através desses sinais para a gente entender como seria mais ou menos. Jesus já tinha vindo, o reino já estava entre nós, mas ainda não tinha vindo completamente, como o reino que a gente imagina, onde não haverá mais tristeza nem dor. Mas aqui no capítulo 5, conta a história de um paralítico que aprendeu, naquela época, a ser curado ou buscar cura ou ajuda do jeito que as pessoas faziam. Eles descobriram um dia que uma das piscinas de Betesda soltava lá umas bolhas de vez em quando e a pessoa que caísse ali, ou que se jogasse primeiro, seria curada, como se Deus estivesse dando assim uma benesse, né? Uma bênção. Vou dar uma bênção aqui, vamos lá, vamos ver quem é o primeiro a se jogar na água, esse vai ficar curado. Não é isso, exatamente não é isso, porque eu não posso acreditar num Deus que está sentado no seu trono, lá, vou dar uma bênção para cá. Outro ali também, vamos ver se ele vai pular na água. O outro ali também, não, eu não posso imaginar num Deus assim. Essa história mesmo é a história da graça de Cristo, da graça de Deus. Como a graça de Deus é e age, como que ela é oferecida, o que ela significa. Essa história é da graça de Deus. Graça de Deus não é ele curar um e não curar outro. Então, às vezes as pessoas, você não foi curado porque você não teve fé. É fácil falar isso. Muitas das doenças que nós temos, e os médicos falam isso, são psicológicas. E, às vezes, uma pessoa tem uma doença psicológica, vai ao médico, e o médico dá lá até um placebo, porque não encontra nada na pessoa, e ela diz que aquele remédio foi muito bom. E isso pode acontecer. E quero mais daquele remédio. O problema estava aqui dentro. Ali, quem pulava primeiro já estava predisposto. Imagine, tanta gente pulando, era muita gente. Esse homem estava há décadas doente. E era colocado ali, não sei por quem, um familiar, um amigo, para esperar a água se mexer. E o que eu quero aqui destacar
é que todos estavam esperando a água se mexer. Todos queriam uma melhora da vida, uma transformação da vida, o problema resolvido. Nem sempre um problema resolvido é a solução para nós. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Eu explico. O apóstolo Paulo teve lá um espinho, a Bíblia chama de espinho. O apóstolo Paulo vivia dizendo para Deus, não sei quantas vezes ele orou, mas ele disse, Senhor, tira o espinho, Senhor. Eu posso imaginar que ele dizia, Senhor, tira o espinho, eu faço o seu trabalho, tira esse espinho. Alguns acham que era alguma coisa no olho, quando ele ficou cego. Alguns brincando dizem que é a sogra, mas a minha sogra é maravilhosa, eu não tenho nada a me queixar dela. Mas isso é uma brincadeira, evidentemente. Mas era alguma coisa que ele possuía e queria que aquilo fosse tirado para ele ter mais facilidade de andar, de ver, não sei. Era alguma coisa que estava incomodando. E hoje a gente até usa essa expressão, né? Esse é meu espinho, né? É uma coisa ruim que está me incomodando. Você já teve um espinhozinho no pé, não é? Quando era garoto, a gente usava um sapato até desaparecer a parte de baixo, né? E às vezes furava o dedão, que era o lugar que primeiro furava, o artelho maior, e andando pela rua, pum, um espinho picava. Coisa horrível. Aquilo, o corpo todo parecia que tinha virado um espinho, né? Doía todo o corpo, era incômodo até ser tirado o espinho. Mas Paulo pediu. Um dia, Deus disse assim para ele, Paulo, vamos fazer o seguinte, não pede mais, você vai conviver com isso, você vai ficar com isso para sempre. Isso daí vai ser uma bênção para você, não vai ser uma maldição. Mas como é que um espinho na carne de alguém pode ser uma bênção e não uma maldição? Eu vou agora ilustrar isso. Como é que eu ficar paraplégico, cadeirante, cego, perder uma perna, perder um ouvido ou não conseguir ouvir, como é que isso pode ser uma bênção para mim? Eu vou ampliar mais ainda. Como é que perder um emprego pode ser uma bênção para mim? Não sei. Talvez seja porque nós estamos olhando bênção ou entendendo bênção de um jeito equivocado. Eu tenho lido na palavra de Deus e tenho me convencido cada vez mais que não é para a gente receber uma bênção, é para a gente ser uma bênção. Tem uma diferença muito grande nisso. Qual a diferença entre ser uma bênção e receber uma bênção? Bom, eu recebo uma bênção hoje, amanhã o Senhor me dá mais uma bênção. Senhor, me dá uma bênção. O Senhor não vai me dar uma bênção? Será que tem alguma coisa errada na minha vida que Deus não me abençoa? Parece que Deus está muito mais interessado em fazer você ser uma bênção, porque você vai se alegrar com a tempestade e com o sol. Ser uma bênção significa que eu vou me alegrar. Se, por exemplo, perder o emprego, como é que eu vou me alegrar perdendo o emprego? Eu vou aceitar. Aquilo pode me ajudar a abrir uma empresa, e eu conheço muita gente assim. Ficou desempregado, abriu uma pequena empresa, eu tenho vários, mecânico, cabeleireiro, tenho vários. Padaria, uma padaria grande hoje começou com alguém que foi lá aprender a fazer um pão e vendia de casa em casa. Então, isso pode ser uma bênção para você, ou você é uma bênção. Você vai encarar isso como uma bênção, ou positivamente. É como o Guilherme falou aqui, e a sua esposa, ela mencionou, e ficou bem claro isso, ficar triste para quê? Chorar para quê? Então, Paulo teve que aprender a ser uma bênção. As pessoas que estavam lá no tanque de Betesda queriam uma bênção. É muito diferente isso. Ter uma bênção é ganhar alguma coisa que eu pedi. Então, isso é uma bênção. O trabalho veio, obrigado, Senhor. Aí o coitado do seu lado, que também vai na mesma igreja, faz quase as mesmas coisas que você. Deus não me abençoou por quê? Não é. Você tem que ser uma bênção. Ali estavam todos olhando para a água, querendo receber a bênção. Querendo receber a bênção. A bênção, na realidade, é a pessoa de Cristo em minha vida e me torna uma bênção. Quando Jesus chegou para aquele paralítico e disse assim, você quer ser curado? Mas não tem ninguém que me jogue na água, aí dá um outro sermão, né? Não tem ninguém, né? Não tem ninguém, ninguém quer ajudar ninguém, né? Ninguém quer ajudar ninguém. Mas não tem ninguém que me jogue na água, eu estou esperando a bênção.
Como é que eu vou conseguir? Fala, a bênção está aqui. A bênção é uma pessoa. Não é uma oração respondida apenas, não é isso. A bênção é ter Jesus na minha vida. É conviver com o espinho. Neste caso, ele se levantou e começou a andar. Mas quantos que estão na cadeira de rodas estão felizes? As Paralimpíadas mostram pessoas que têm algum tipo de deficiência quebrando recordes. São pessoas que se superam, porque são uma bênção. Decidiram não deixar que isto, aquilo outro me fizesse ser uma pessoa triste, para baixo. Jesus quer entrar na sua vida para fazer de você uma bênção. Ele não quer te dar uma bênção. Ele é a bênção. Entra na sua vida, torna você uma bênção. Aí você anda com ele e você é uma bênção sempre. As pessoas vão enxergar em você o rosto de Jesus. É isso que ele quer. Você aceita? Vamos pedir para ele. Pai querido, ajuda-nos a sermos uma bênção. Eu não sei se estou falando para alguém que perdeu uma parte do corpo, que está doente, que não tem mais mobilidade, que não consegue enxergar, não consegue falar, não consegue ter alguma limitação, perdeu o emprego, perdeu alguém, sem um filho, uma esposa, perdeu-se a si mesmo. Senhor, ajuda-nos a recebermos a pessoa de Jesus, que é a bênção que nós precisamos. E com esta bênção em nossa vida, seremos uma bênção. E pode vir chuva, frio, sol, pode vir fogo, pode vir paz, pode vir guerra. E nós vamos seguir o nosso curso para o Teu reino, porque o Senhor nos fez ser uma bênção. É isso que queremos para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua audiência. Estamos terminando o programa Fé para hoje. Mas esperamos você para o nosso próximo encontro aqui, em nossa sala, Pastor Edson e eu. E vamos aguardar orando por você, para que todos sejamos uma bênção até o nosso próximo encontro. Até lá.